Olá, tudo bem? Em algum momento da nossa vida, muitos de nós queremos bancar o esperto. Não é à toa que até muitas pessoas em muitos países, eles têm a visão de que o brasileiro é aquela pessoa que quer ser o esperto, quer ser o malandro em muitos momentos da vida. E assim o que a gente faz? Talvez nós queremos achar um atalho no caminho. Muitas vezes a gente quer, de alguma forma, talvez até de formas sorrateiras, tirar o peso das nossas costas. Isso pode ser muito perigoso. Isso pode nos trazer grandes prejuízos. Aliás, você, me fale, será que em algum momento você quis fazer isso? Você quis tirar o seu peso, o peso das suas costas, quis pegar um atalho, um caminho diferente, para não ter que seguir aquele caminho que foi determinado? Mas, na verdade, interessante a gente lembrar que até na cultura oriental, na cultura japonesa, na cultura chinesa, eles têm um lema que principalmente é propagado nas artes marciais. Eu mesmo, durante grande parte da minha vida, eu dediquei muito tempo às artes marciais, principalmente ao karatê. E isso ainda faz parte da minha vida. Em outros momentos eu até fazia e participava de competições, e hoje a gente, em razão de todas as demandas e responsabilidades, a gente acaba tendo menor tempo para dedicar a isso. Mas um dos grandes ensinamentos que eu tive da cultura oriental é uma frase, uma expressão que diz o seguinte. Primeiramente, vou dizer para você a palavra em japonês que a gente fala os. Os, nesse idioma japonês, quer dizer paciência e perseverança. É algo que muitos de nós precisamos no nosso dia a dia para que a gente possa se desenvolver melhor nos nossos afazeres, nos nossos objetivos, naquilo que nós queremos alcançar. E já dizia aquele pensador espanhol Miguel de Cervantes, e ele dizia que a perseverança, ela é a mãe da sorte. Então, nós persistirmos em nosso caminho nos trará o êxito que nós precisamos. Charles Chaplin, também conhecido, o inglês, conhecido como produtor, ator, dançarino, ele falava que a persistência, ela é também a mãe do êxito. Interessante, então, que pode ser que nós, como seres humanos, queremos encurtar o caminho, mas interessante nós dizermos que o desenvolvimento, o amadurecimento nosso espiritual, emocional, como pessoa, se dará em todo esse processo que nós vamos vivenciando, porque a partir do momento que nós encontramos desafios em nossa frente, esses desafios farão com que a gente abra a visão, com que a gente consiga transformar essa nossa forma de agir, de pensar e até de reagir perante as situações. E é interessante que esse peso que às vezes nós carregamos pode ser muitas vezes uma cruz, uma cruz que nós vamos carregar. E pode ser que a gente queira tirar esse peso das nossas costas. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 16, 24, ele certa vez falou aos seus discípulos, ele disse para eles: aquele que quer vir após mim, que ele então negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nesse sentido, lembro aqui de uma breve parábola que traz para nós o seguinte, que havia milhares de pessoas que estavam caminhando, e nesse caminho, cada uma dessas pessoas levava em suas costas uma cruz.
porque elas acreditavam que levando essa cruz até uma terra, que se dizia terra prometida, lá elas iam encontrar paz, felicidade e alegria. Porém, com o tempo, os dias foram passando e aquela cruz vai pesando mais e mais nas costas daquela pessoa. E como nós falamos aqui, sempre nesses momentos há então aquele que quer bancar o sabidão, aquele esperto, aquele espertinho que quer dar um jeito, aquele jeitinho que nós falamos. E ele então pensou, se eu cortar um pedaço dessa cruz, ela vai ficar mais leve, assim eu vou poder caminhar tranquilamente. E ele então cortou um pedaço daquela cruz, percebeu que ele caminhou ali por um dia, ninguém falou nada, ninguém comentou, então ele achou aquilo interessante e no próximo dia que passou, naquele próximo dia que chegou, ele foi lá, cortou mais um pedaço da cruz. E até que a sua cruz, por dias que foram se passando, se tornou uma cruzeta. Mas olha só, o que a gente já pode verificar aqui, Ele começou a entender que ele podia fazer algo sem que as pessoas vissem. Ou seja, o compromisso dele não era com ele mesmo. Na verdade, muitos de nós temos essa ideia. Se eu fizer algo e aquele outro não ver o que eu estou fazendo, então eu posso fazer. Algo para a gente analisar, pensar. Quem eu sou quando ninguém está vendo? Quem eu sou quando ninguém está vendo? O compromisso que eu tenho é apenas com as pessoas ou é comigo mesmo? Mas então, o tempo foi passando e ele e aquela pessoa que estava ali bancando o espertinho começou a levar a sua cruz, ela se tornava pesada, cada vez que se tornava pesada ele ia lá e cortava um pedaço sem que ninguém percebesse. E ele assim, interessante que ele ficou ainda perturbando as outras pessoas, falando que cada um era bobo, que era tolo, porque ele estava ali e ninguém estava percebendo o que ele estava fazendo. Até que eles chegaram, passando ali muitos dias, eles chegaram até um certo lugar e viram que havia um precipício. E pouco momento depois, eles ouviram uma voz muito forte, que dizia para eles que se eles atravessassem aquele precipício, que eles então encontrariam aquele lugar que eles estavam esperando, onde eles teriam paz, felicidade e alegria. Era a terra prometida. Mas as pessoas olhavam aquilo e diziam, não há como pular isso aqui. Como nós vamos fazer? Aquilo, a largura não era tão grande, mas não tinha como pular. Mas era um precipício, era bem profundo. Mas nesse sentido, poucos momentos depois a voz vem novamente e diz, pegue a sua cruz e faça dela uma ponte. Jogue a sua cruz e ela se tornará uma ponte, você poderá atravessá-la e chegar até o outro lado e encontrar essa terra prometida. Ocorre que, então, cada um daqueles que estavam com a sua cruz, eles jogaram aquela cruz que ele tinha. E interessante que quando eles iam passando pela cruz para atravessar o precipício, a cruz ela ia se desfazendo. Somente quem carregava a sua cruz poderia carregá-la e com aquela cruz chegar até o outro lado para chegar na terra prometida. Porém, aquele espertinho que cortou a sua cruz ficou, como dizemos por aí, somente a ver navios. Porque ele não observou, não fez o que era para ser feito, ele cortou a sua cruz ao mínimo possível e no momento que ele precisava dela para atravessar aquele precipício, ele já não tinha mais. Ou seja, ele não teve a perseverança que nós falamos aqui no início, ele não teve a persistência para ele chegasse ao seu êxito, para que ele chegasse à sua sorte. Diz também Cícero, pensador romano, que a honestidade e a retidão nos faz muito mais felizes. É o caminho da felicidade, a honestidade, a retidão. Ele não foi reto, nem honesto, nem consigo mesmo. Então, quando a gente quer bancar o espertinho, ou quando a gente vai contra os nossos princípios, os nossos valores, muitas vezes nós vamos prejudicar a nós mesmos e no final nós vamos ser cobrados severamente por isso. Então, vamos carregar a nossa cruz
com toda a nossa força, com toda a nossa paciência e perseverança, para que nós cheguemos à nossa terra prometida, onde nós queremos ter felicidade, alegria e paz. Desejo a vocês um excelente dia, que Deus esteja no caminho de cada um de vocês, que vocês carreguem a sua cruz com força, com persistência, para que a gente busque cada vez mais essa felicidade que tanto precisamos a todos os dias da nossa vida. Fiquem com Deus, até a próxima vez, se Deus quiser. Tchau, tchau!